Voltou. Então você que nos assiste, capítulo 7 da Confissão, hoje terceiro parágrafo, dando continuidade. Amém? Aqui pode pôr o terceiro parágrafo já direto. Pode. Terceiro parágrafo. Tudo isso já passamos, né, irmãos? Falamos do pacto das obras, falamos do pacto da graça, correto? E agora faltou um último pacto, que é o pacto da redenção, tá bom? Então vamos falar sobre o pacto da redenção. Eu fiquei bem em dúvida para dar um título para os parágrafos. Se você ler o segundo parágrafo, ele se assemelha ao pacto da redenção. Se você ler o terceiro parágrafo, ele se assemelha ao da graça. Porém, cabe aqui também redenção e graça, e nós sabemos que só existe um pacto da graça, graças a um pacto da redenção. E vocês vão entender isso ao conhecer esse pacto, tá bom? Então o que diz o terceiro parágrafo da nossa confissão de fé do capítulo 7? Vai dizer o seguinte: esta aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher. Gênesis 3,15. E depois por etapas sucessivas. Então, progressivamente, este pacto foi tomando corpo ao longo da história, correto? Várias promessas firmadas em Abraão, com Moisés, depois com Jacó, depois com Davi. Então foram sucessivas promessas até que se chegasse a Cristo Jesus. Até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento. Então, quando ela ganhou corpo, substância, quando que as promessas tiveram um fim? Quando Cristo veio e executou a obra na cruz. E é fundada naquela transação, olha aqui porque o nome do pacto da redenção, e é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Aqui é pacto da redenção. E é somente pela graça desta aliança que todos da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. Tudo aquilo que Adão adquiriria se cumprisse com o pacto das obras, correto? Nós ganhamos em quem? Em Cristo. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Então você percebe aqui nesse parágrafo os três pactos sendo tratados. Por mais que eles não sejam citados aqui o nome, pacto das obras, mas você enxerga eles aqui. O que Adão não conseguiu fazer? Justamente obedecer a Deus, tendo condições plenas. Após a queda veio toda a posteridade e nós não temos mais condições. Porque todas as nossas vontades, as nossas habilidades, tudo foi contaminado pelo pecado. Então isso nos incapacita a ter um relacionamento com Deus, a buscar a salvação. Então dependemos de um outro pacto. Dependemos de um pacto da redenção, firmado entre a Trindade, e também de um pacto da graça, executado ao longo do tempo. É isso que vamos aqui abordar, né? O pacto da redenção em específico. Pode passar? Então o que é o pacto da redenção? Pergunta de prova, hein? As partes do pacto da redenção são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é evidenciado por muitas passagens nas Escrituras, nas quais Deus Pai, Filho e Espírito Santo assumem compromissos um com o outro. Isso é o pacto da redenção. Então o pacto da redenção ele se difere com o pacto da graça e das obras. Por quê? Porque não envolve os homens. O pacto da redenção é um pacto feito entre a Trindade, tá? Apesar de, no pacto da graça, envolver uma ação direta, uma condescendência de Deus para salvar os eleitos, tá? Então esse pacto é a base de toda a salvação.
Só existe pacto da graça porque existe um pacto da redenção. E este aqui foi firmado antes da fundação do mundo. De que forma? Com a promessa de algum tipo de recompensa relacionada a esses compromissos. A principal fonte de dados bíblicos para isso são os cânticos do servo Isaías, começando com Isaías 42. Pode passar? Olha o que diz Isaías 42, do 1 ao 5. Eis o meu servo. Aí eu coloquei ali, estado humilhado. Quem é o servo? Jesus Cristo. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em que tenho prazer. Porém nele meu Espírito, e ele trará justiça às nações. Tudo isso é uma promessa, filho. É uma promessa firmada em que tipo de pacto? Entre quem? Da redenção. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, nem quebrará o caniço rachado, e nem apagará o pavio fumegante, porque ele veio para oferecer salvação. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor. Observaram a trindade aí? Nesse texto? Aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Então veja, todas as promessas, desde Gênesis 3:15, ela só pode criar corpo e aparecer para nós desde que houvesse um pacto anteriormente firmado entre a própria Trindade. Ele firmou um compromisso de promessa ao longo da história, porque antes ele tinha firmado um pacto entre eles. Eu amo o meu povo, eu vou criar o mundo, e esse é o plano redentivo para a humanidade. Já estava pronto. Por isso que em Pedro, as cartas de Pedro, você vai ver que Cristo morreu antes da fundação do mundo. O que isso significa? Que já existia algo firmado, algo pronto para que ele executasse o plano redentivo. E esse é o pacto da redenção. Isso é só um texto, tá, irmãos, que eu peguei aqui, senão tem vários outros. Tá? Pode passar? Olha o comentário de João Calvino, aliancista. Apesar de ser Pedro Batista, o pacto da redenção não muda. Entre os pedobatistas e os credobatistas, tá bom? Não muda. O que ele diz? Eis o meu servo. Comentários de João Calvino. O profeta parece interromper abruptamente para falar de Cristo, pois nele são ratificadas todas as promessas que de outra forma seriam duvidosas e incertas. Em Cristo, diz Paulo, está sim e o amém. 2 Coríntios 1:20. Para que relação podemos ter com Deus, a menos que um mediador se interponha entre nós? Sem dúvida, estamos muito distantes de sua majestade e, portanto, não poderíamos ser participantes da salvação ou de qualquer outra bênção, mas pela bondade de Cristo. Se em Cristo está o sim e o amém, é porque ele é o executor deste pacto. Ele é quem coloca em vigor o pacto da graça da salvação, que foi firmado através do pacto da redenção. Então lembre-se, esses pactos estão estritamente interligados. Só existe um pacto da graça porque existe um pacto de redenção. Tá? Nunca se esqueçam disso. Pode passar? Ainda outros textos, veja só. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme em sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Tudo isso aqui é promessas, irmãos. Promessas de algo que seria inaugurado. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos.
e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. E quem são esses? Somos nós, os eleitos de Deus. Isaías 42, versos 6 e 7. Olha em Atos 26, a própria palavra do apóstolo Paulo sobre a sua conversão. Comissionamento de Paulo, coloquei aqui. Olha só o que ele recebe de palavras. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Algo estritamente relacionado ao Espírito Santo, que já havia sido derramado em Atos 2. Ou seja, aqui o pacto da graça já estava pronto e executado. Por isso que o apóstolo Paulo se torna o apóstolo dos gentios, porque ele anuncia a salvação com base num pacto, e o pacto que ele anuncia é o da graça, e o da graça só se tornou vivo, eficaz, graças ao da redenção. Até aqui, irmãos. Entenderam? Tranquilo? Pode passar. A Trindade na redenção. Os teólogos fazem uma distinção entre os membros da divindade. E já teve um capítulo onde estudamos, a Divina Trindade. O Pai iniciou o plano de redenção. Isso significa que o Pai está por detrás dos decretos eternos de eleição. E Ele enviou o Filho ao mundo para realizar a nossa redenção. Correto? O Filho realizou a redenção. Executou por nós. Finalmente a redenção é aplicada às nossas vidas, à nossa vida pessoal, por meio de quem? Do Espírito Santo. Pronto. O pacto da redenção. É isso. Como a obra de Cristo nos torna pessoas redimidas? Uma pergunta. O Espírito nos regenera, ou seja, Ele nos vivifica, compartilhando vida espiritual e criando fé em nossos corações. O Espírito também nos santifica e nos glorificará no céu. Esta é a obra de redenção e envolve todos os três elementos da Trindade, que agem em harmonia, em concordância. Tá? Pode passar? Atualmente, ouvimos muito pouco na igreja sobre a aliança da redenção. Muito pouco. Mas eu a considero um dos aspectos mais importantes da teologia sistemática. Deus não fez uma aliança de redenção com seres humanos. Em vez disso, Ele a faz consigo mesmo. É um acordo pactual que foi feito na eternidade passada entre as três pessoas da divindade. No drama da redenção, vemos a atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a própria criação é uma obra da Trindade. Deus, o Pai, trouxe o mundo à existência, mas quando produziu ordem a partir das trevas, isso aconteceu porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas e trouxe as coisas à existência. Gênesis 1:2. O Novo Testamento está repleto de referências a Cristo como um agente por meio do qual o Pai criou todas as coisas. Por exemplo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3, no prólogo. A criação envolveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo que se relaciona à vida cristã está envolvido a Trindade. Por exemplo, para que possamos ser salvos, quem entrega a fé? Quem? Quem entrega a fé? A fé é dom de quem? De Deus. O que Cristo fala? Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, não o atrair. Então veja, a ação do Pai. Ele entrega a fé em qual objeto? Em quem? Em Cristo. E quem regenera o meu coração para que eu entenda a mensagem
e realmente abrace Cristo. A Trindade. Então veja, o pacto da redenção na própria efetuação da salvação do ser humano, do indivíduo. Tá? Então é isso que devemos olhar. Eu vi um teólogo, não sei quantos já viram aqui, é um que é meio cientista, não vou lembrar o nome dele, mas ele fala que em tudo existe as digitais da Trindade. Né? Não sei, alguém já viu esse vídeo? Ele foi no Vejam Só, já viram? Né? Tudo. Né? Acho que até na genética do ser humano, são 3, né, cromossomos, enfim, vários indícios da criação onde a Trindade é apresentada. Claro que ele, né, elabora ali um pensamento mais avançado, né? Mas deixe ele com seus pensamentos. Eu olho para a Bíblia e vejo que realmente tudo é feito pela Trindade, tá bom? A criação não há dúvida. Todos enxergam a Trindade em Gênesis? Tranquilamente, né, irmãos? Em tudo vemos a Trindade. Pode passar? Isso é que alguns teólogos chamam de o resgate do Éden. Somos tendentes a pensar na redenção como a reaquisição do paraíso que Adão e Eva perderam. Mas esse é um entendimento errôneo. A redenção não é uma restauração ao lugar em que Adão e Eva estavam antes da queda, e sim uma promoção ao estado que eles teriam atingido se tivessem sido bem-sucedidos em obedecer os termos da aliança. Então vocês percebem os 3 pactos atuando juntos? Vocês conseguem perceber a incapacidade, a infelicidade de Adão, que abriu portas para a execução de um pacto da graça, que é firmado apenas por um pacto chamado Pacto da Redenção. E isso nos oferece um resgate do estado do primeiro Adão, aonde ele nos oferecerá um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Consegue enxergar isso? Pode passar? Até aqui, então eu expliquei para os irmãos os 3 pactos. A partir de agora eu vou falar quais são os distintivos batistas de acordo com esses pactos. Por quê? Estudar a teologia da aliança pactual, né? A teologia bíblica pactual, corrigindo, ela vai implicar em algumas outras doutrinas na igreja, inclusive eclesiologia, inclusive ordenanças, como ceia e batismo. Ao entender a teologia pactual batista, eu vou entender como deve se proceder a administração das ordenanças e a eclesiologia na igreja. E isso vai nos distinguir de muitos. Por isso que são distintivos batistas. Então até aqui você entendeu o pacto da graça. O que caracteriza o pacto da graça na antiga aliança, irmãos? Na antiga aliança. Como? Promessas, tá? Promessas progressivas. Quanto mais se aproximava, mais ela tomava corpo, correto? Porém ela foi inaugurada em substância quando? Substância que eu falo é o corpo de Cristo, né? A forma de humilhação, tomar a forma de servo, morrer na cruz. Quando que ela toma o corpo? Então existia a igreja inaugurada na antiga aliança? Isso é muito importante você saber. Existiam promessas. Porém aqueles que foram salvos na antiga aliança serão inseridos, estavam já inseridos nesta igreja? Sim. Tá? Mas não significa que ela já estava inaugurada. Os pedobatistas, tá? Eu vou só fazer isso para que o irmão fique mais atento e se aprofunde nesse conhecimento. Eles acreditam que é uma aliança só, administrada de 2 formas. Ou seja, o pacote é um só. A igreja sempre existiu, tudo sempre existiu, porém a forma como Deus administrou foi diferente. Porém, acreditar que existe igreja no Antigo Testamento, com base naquelas promessas, vai trazer sérias implicações para nós aqui hoje.
tá? Doutrinárias. E é isso que o irmão tem que prestar atenção. Se a igreja não estava inaugurada no Antigo Testamento e só veio a ser inaugurada no Novo Testamento, isso tem sérias implicações, irmãos, que eu vou trazer aqui através dos distintivos, tá bom? Então vocês conseguiram entender pacto das obras, pacto da graça e pacto da redenção? Ficou alguma dúvida, irmãos, quanto a isso? O irmão pode perguntar, tá? Interaja, pergunte, tá bom? Tá tranquilo até aqui? Os 3 pactos. O que é o pacto da obra? Das obras. E aí? Definam. O pacto que Deus fez com Adão. Com Adão. As partes envolvidas então era Deus e o homem. Correto? Qual era a cláusula? Obedeça e viva. E o inverso? Desobedeça e morra. Adão tinha condições de cumprir aquilo? De não pecar? Tinha. Por quê? Porque ele foi feito reto, justo. Correto? E pacto da graça? Defina. Sempre vai envolver, né, alguma relação em partes envolvidas. Quem são as partes envolvidas no pacto da graça? E o homem? Seu povo. Ou seja, os eleitos. Pacto da graça é entre Deus e os eleitos. E o pacto da redenção? Entre a Trindade. Tá bom? Pacto da graça, voltando um pouco, como é que ele foi estabelecido novamente no Antigo Testamento? Promessas gradativas. Tá bom? E veio se culminar, se concluir no Novo Testamento. Tranquilo? Fixou isso aí? Então beleza. Vamos em frente. Distintivos batistas. Por que você é um batista? A prática de batizar crentes professos é baseada em 2 fundamentos complementares. Por que só batizamos pessoas que professam a fé? Você vai saber responder isso agora. 2 fundamentos. O primeiro é um argumento dos pactos da Escritura. O segundo é um argumento dos mandamentos da Escritura. Tá? Então são esses 2 fundamentos relacionados a esses pactos. Credos batistas e pedobatistas frequentemente assumem ou argumentam que as pessoas de um determinado pacto recebem o sinal do pacto. E é justamente aqui que reside o problema. Tá? O sinal do pacto para nós, qual que é o sinal? Credobatistas, alguém sabe? Qual é o sinal para que a pessoa seja admitida ao batismo? Fé. Só que os pedobatistas vão dizer que não dá para identificar se uma criança tem fé ou não. Então qual é o sinal para admitir uma pessoa para os pedobatistas no batismo? E aí, Fábio, que já foi presbiteriano? Raiz. Os pais serem crentes. Com base em quê? Na promessa que Deus fez para quem? Abraão. Que a descendência de Abraão seria abençoada. E com isso, a exegese bíblica diz que a circuncisão era a forma de inserir essas pessoas na família de Deus. Porém, eu faço uma pergunta: todos circuncidados eram salvos? Ou seja, entrava na família de Israel, na descendência de Abraão, incrédulos, ímpios? Não. Entrava aquela geração inteira no deserto. Foi quem? Foi salvos? Não. Ímpios, incrédulos. Então vocês estão vendo que esse sinal do pacto, ele influencia em quem admitimos na igreja? Batizar crianças implica em quê? Em inserir incrédulos no seio da igreja. Ah, mas nós fazemos isso também, porque não dá para saber se foi verdadeiro o arrependimento daquela pessoa. Porém, irmãos, nós seguimos um mandamento. Lembra dos 2
É o pacto e os mandamentos das Escrituras. Quem que é ordenado a ser batizado? Aqueles que professam fé. E isso vamos ver aqui, tá? Olha só, Credo Batista e Pedro Batista frequentemente assumem ou argumentam que as pessoas de um determinado pacto recebem o sinal deste pacto. Assim, no caso dos participantes do batismo, é preciso simplesmente identificar o povo do pacto. Isso é insuficiente, coloquei até em letras garrafais. Pois a administração das ordenanças pactuais é governada por leis específicas. A lei que governava a antiga aliança da circuncisão, ela teve a sua finalidade específica. Tem como eu assimilar a circuncisão no Novo Testamento, irmãos? Não. Porque em Gálatas, Paulo vai dizer que essa semente prometida de Abraão era uma semente, que é Cristo, correto? Vocês que estão vendo aqui às quartas-feiras, a exposição de Gálatas, viram isso. É uma semente que foi ali. Então, ou seja, para Abraão foi prometido uma descendência física e uma descendência espiritual, que se culminaria em Jesus Cristo. E a natural também. Porém, dizer que aquilo era a administração para a salvação dos indivíduos é um erro. Tá? Pois, por que é insuficiente? Pois a administração das ordenanças pactuais é governada por leis específicas, que devem ser obedecidas estritamente. Por exemplo, as mulheres eram membros do pacto com Abraão, correto? Mas elas não recebiam o seu sinal, que era qual? A circuncisão. E faziam parte. Da mesma forma, os bebês do sexo masculino eram circuncidados, mas apenas ao 8º dia. Como resultado, para determinar os participantes do batismo, deve-se primeiro identificar e distinguir o pacto envolvido e então examinar as leis que os acompanham. Todos os pactos acompanham leis específicas. E quando eu falo lei, é ordens específicas. Quais são as ordens em vigor hoje? É não comer carne de porco? Quais são as ordens em vigor hoje no Novo Testamento? Então você vê que Deus administrou os pactos com ordens específicas. E se existia circuncisão, tinha uma finalidade cerimonial para preservar o povo. Ponto. Ponto. Descendência natural. A descendência espiritual era com base naqueles que criam nas promessas da semente que viria. Porém, quais são as ordenanças ou lei para o Novo Testamento? O que governa hoje o pacto? Quais são as leis? É aí que começamos a observar o que foi descontinuado e o que continua. Tá? Até aqui, tranquilo, gente? Pode passar. Já foi? Ah, já. Já, aqui eu já li. Aqui agora. Primeiro distintivo de um pacto prometido. Tá? Primeiro ponto, distintivo de um pacto prometido. Um argumento credo-batista positivo afirma que o pacto relevante envolvido é a nova aliança. E que esse pacto é distinto dos pactos bíblicos que procederam na história. Particularmente o pacto abraâmico, porque é esse que fere as nossas diferenças, tá? É o pacto abraâmico. Simplificando, o pacto abraâmico prometia bênçãos terrenas para um povo terreno, Abraão e a sua descendência. Então, quando você ler as promessas de Deus para Abraão, quais são as duas distinções que você tem que fazer naquela promessa? Que existe uma promessa natural para uma descendência natural, algo físico, algo terreno, e existe também uma promessa espiritual, tá bom? Que viria e seria firmado em Cristo, mas ele não veio ainda, tá? Então, tomem cuidado quando ler essas promessas abraâmicas. Em um solo terreno.
Esse relacionamento pactual foi expandido e desenvolvido no pacto mosaico e no pacto davídico. O pacto mosaico acrescentou leis para a vida em Canaã, correto? Como eles deveriam viver. E o pacto davídico estabeleceu reis sobre o povo. Esses 3 pactos estabeleceram e governaram o reino de Israel, constituído pelo povo de Abraão. Então essa foi a forma que Deus administrou os pactos na antiga aliança. A nova aliança, que é o pacto da graça, promete bênçãos celestiais, espiritual, para um povo ligado ao céu, não terreno, ao céu. Aqui eu estou falando de igreja. Assim, a nova aliança é estabelecida sob promessas melhores, promessas diferentes. Assim, a nova aliança é o pacto da graça e é distinta dos pactos israelitas, tá? Porque, amados, até mesmo o pacto que Deus fez com Davi, o que representava o pacto? Ele prometeu a Davi que sempre teria alguém reinando, até que viesse o Messias, o trono eterno, correto? Não é isso? Então sempre tiveram reis. Então também tem um caráter ambíguo, tem um caráter duplo, tem um caráter de um rei que ele deixaria terreno, e tem o rei prometido eterno. Então caráter natural e caráter também espiritual. O problema é você confundir essas duas coisas. O problema é você misturar essas duas coisas, não fazer distinções. Pode passar. Segundo, distintivo. Então eu volto só no primeiro, que os irmãos gravem. Eu vou mandar todos para vocês, tá? Isso é o distintivo para nós, é que existia um pacto da graça, um pacto prometido, tá bom? Agora o segundo, distintos por regeneração, arrependimento e fé. O reino de Israel e o reino de Cristo, a igreja, embora distinguidos por seus pactos, estão tão relacionados quanto um andaime está para um prédio. É legal essa alegoria. Isso aqui é do Samuel Waldron, tá? Um batista. Então, o reino de Israel e o reino de Cristo, a igreja, eles têm relação, tá? Embora distinguidos por seus pactos. Eles estão relacionados quanto um andaime está para um prédio. Os descendentes naturais de Abraão eram trabalhadores arrendatários, construtores. Receberam uma promessa do nascimento do Messias e foram encarregados de preparar o caminho para o seu advento. No entanto, embora o Messias pertencesse a Israel, Israel não pertencia automaticamente ao Messias. Essa é a frase, para você fixar na sua mente. Embora, vamos lá, vamos de novo. Cadê? Aqui, ó. No entanto, embora o Messias pertencesse a Israel, descendência, Israel não pertencia automaticamente ao Messias. Se você entender isso, pronto, você é um credo batista, tá? O reino de Israel terminou no reino de Cristo e foi desfeito. O que é a diáspora? E a grande dispersão? O que representa aquilo, irmãos? Após a morte de Estevão, logo após Pentecostes, que foi ali o derramar do Espírito Santo, ó, os judeus dispersos, não tinha mais uma nação específica, foi desfeito, irmãos, como um andaime. Você continua lá, ô Vitor, você que aluga andaime, quando acaba a obra, tem que ficar um andaime lá ainda? Tira, e dá um trabalhinho, né, para tirar, né? Desmonta o andaime. Então, para que serviu a descendência de Israel? Para formatar, para preparar o caminho, para construir a igreja que viria.
Entenderam? Jesus estabeleceu o reino de Deus com base na regeneração, arrependimento e fé. Ele pregou para seu próprio povo, Israel, mas seu povo verdadeiro e permanente era de um reino que não é deste mundo. Jesus acolhe como seu todo aquele que nele crê, e os demais são condenados por sua incredulidade pecaminosa. A fé em Cristo, dada somente por Deus, define o povo de Cristo. Então, distintivos batistas: regeneração, arrependimento e fé. Isso que caracteriza a inserção das pessoas na família de Deus, na família espiritual, ou seja, igreja. Estão entendendo? O Andaime esclarece um pouco, né? O porquê essa descendência. Pode passar? Olha lá, João capítulo 1, do 10 ao 12. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu. O que ele está querendo dizer aqui? Veio para o que era seu. A conversa que ele tem com a mulher Ciro-Fenícia: eu não posso tirar dos filhos para dar aos cães. O que ele está querendo dizer? Que ele veio para os judeus, inicialmente. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui fica claro de que existe a distinção entre um Israel espiritual e um natural. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como que se torna filho de Deus? Quem? Os que receberam e os que creram. Através do quê? Da fé. Está aqui. A nova aliança. O pacto da graça em substância. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. E os profetas faziam o quê? Falavam de quem? Do Messias. Eles matavam. E apedrejam os que são lhe enviados. Quantas vezes quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. É nítido no Novo Testamento, nas palavras de Cristo, que existe essa distinção, irmãos. Então, o que concluímos? Que o pedobatismo, que considera uma administração, inserir pessoas na família espiritual através de um pacto abraâmico, é o quê? É um erro. Não tem sustentação bíblica isso. Não tem. Ah, então por que eles fazem isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu dou uma cartada. Muito simples, né? Que falta aprofundamento. Mas é tradição. A tradição. O tradicionalismo perpetua. Para romper com isso, é muito difícil para eles. Tá? Pode passar? Terceiro distintivo: substanciais de Cristo. Distintos, substanciais de Cristo. Ao longo da história de Israel, muitos compreenderam as promessas messiânicas e olharam para Jesus com fé, antes de seu advento, sua vinda. O povo de Deus, considerado de acordo com a liderança e os benefícios de Cristo, e portanto da igreja, não começou com a encarnação. Isso foi possível porque o reino israelita e seus pactos eram tipológicos. Assim como uma pegada não é um pé, nem uma sombra é uma pessoa, e mesmo assim eles dão informações sobre o que eles representam. Consegue lá um arqueólogo ver uma pegada de uma girafa e deduzir que aquilo é uma girafa? Consegue. A sombra, pegar minha sombra e pegar do Vitor, dá para distinguir quem é quem, né? Nas duas sombras, com certeza. Pegar do Fábio também, né? Tô do meu lado, vê aí, ó. Rodrigo, qual sombra é a minha, qual é a sombra do Fábio? Tá? Isso são tipologias.
Amados, o autor de Hebreus afirma claramente que o sangue dos sacrifícios israelitas não podia perdoar pecados. Por quê? Porque embora esses sacrifícios tivessem significado no contexto israelita, isto é, a purificação da carne, eles não eram o sacrifício de Cristo. E quem já leu Hebreus aqui? Já leu? Levanta a mão, irmão. Já leu? Você vê o comparativo que o autor de Hebreus faz com a antiga aliança e com a nova aliança? Ele ainda diz que essa aliança agora é superior à antiga. Ou seja, isso é claro que houve uma descontinuidade, houve princípios que foram encerrados em Cristo. Dízimo, por exemplo. E o dízimo? Para que o dízimo era algo espiritual no Antigo Testamento ou era algo de preservação natural para um povo? O que vocês acham? Os dois? Certeza? Eu acho que era de preservação natural, porque todos os alimentos, né, enfim, que eram feitos como dízimo iam para os levitas, né? Uhum. E eu acho que espiritual também, porque demonstrava a gratidão da pessoa. Com certeza. Com certeza. Mas Deus necessitava de dízimo para salvar alguém? Circuncisão era marca de salvação espiritual. Então o que aconteceu com o dízimo no Novo Testamento? Foram ordenanças específicas para um período específico. Porém, hoje trabalhamos com ofertas voluntárias. E a oferta voluntária, ela é muito semelhante ao caráter do dízimo. Por quê? O dízimo era constante para preservação. A nossa gratidão hoje a Deus é constante também. Mas gratidão a Deus só pode ser feita por quem é salvo. Ser grato a Deus, eu estou falando com essência, é somente aqueles que foram regenerados. E a minha gratidão, ela é contínua. Ela não é um mês, no outro não é. Porque um salvo acorda todas as manhãs e o que ele pensa? O que ele fala para Deus? Deus, obrigado, porque eu estou vivo. Se eu estou indo trabalhar é porque o Senhor tem me sustentado. Entende? Eu entendi a resposta da irmã, mas dízimo especificamente era para um povo específico. Isso foi descontinuado. Então você só vai entender a questão do dízimo quando olhar para os pactos e as ordenanças para administrar esses pactos. Entenderam? Que diferem agora. O apóstolo Paulo ele já fala outras coisas, sempre lemos aqui, né? Ele já fala outras coisas sobre ofertas. Então temos que começar a olhar para os pactos e distinguir quais ordenanças administram eles hoje, tá? E assim o reino e os pactos de Israel não eram o reino e o pacto de Cristo. Vou repetir. E assim o reino e os pactos de Israel não eram o reino e o pacto de Cristo, embora estivessem apontando para o seu nascimento e revelando verdades sobre ele ao longo do caminho. Consequentemente, os batistas, nós, não usam o reino de Israel e seus pactos como o padrão para a igreja. Eles são distintos. Você nunca vai ver um batista relacionando as promessas para Israel com o pacto de Cristo. Nunca vai ter essa relação. Eles são distintos. É isso que você precisa saber. Pode passar? Hebreus 4, do 1 ao 3. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. O autor de Hebreus está fazendo uma visão, olhando no retrovisor. Ele está falando do povo no passado. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de... Qual que é as 3 coisinhas que nos inserem na família espiritual de Cristo, na igreja? E
por aqueles que a ouviram, não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Família espiritual, irmãos, igreja, pacto da graça. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. O que isso é? Pacto da redenção. Pode passar? Hebreus 11, 13 a 16. Todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. O que era prometido? Cristo e um pacto da graça. Viram-nas de longe e de longe a saudar, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Coloquei ali pacto das obras. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, pacto da graça. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Se existe alguém que vai falar de pactos, e dos três, é o autor de Hebreus. Hebreus é o livro para se estudar os pactos. John Owen, ele faz uma análise expositiva, pretendo trazer para cá ainda a exposição do livro de Hebreus. É o que vai esclarecer isso para nós, tá? Pode passar? E paramos aqui, né, no federalismo dos pactos, tá? Ficou alguma dúvida, irmãos? Tá tranquilo? Conseguiram visualizar em Hebreus a distinção que temos dos pedobatistas? Conseguiram analisar? Qual que é o erro dos pedobatistas então, irmãos? Principal. Pode falar, irmãos. Continuistas, né? E o que isso significa? Pacto de obras? Não. As promessas, né? Os pactos feitos com Abraão, com Davi, eles ainda se perpetuam. Eles misturam promessas naturais e físicas com promessas espirituais para com a igreja. Essa é a diferença. Esse é o problema. Entenderam? Então vou repetir aqui. Você deve olhar para as promessas abraâmicas, a promessas que foi feita a Moisés, a Davi, e distinguir o que isso aqui fala sobre o que virá, ou seja, Cristo, e o que é para essa descendência, para a naturalidade, para Israel. O que é para Israel, conclui-se que foi encerrado em Cristo. O que é espiritual, entende-se que se perpetua em Cristo. Entenderam? O problema é você misturar as duas coisas. Tá? Você olhar para promessas físicas e pensar que isso é espiritual. E vice-versa. Tá? Esse é o problema dos pedobatistas. Só para ver se eu entendi. O que eles fazem é fazer uma continuação do povo de Israel, ao invés de fazer essa distinção. O povo de Israel foi o povo de Israel, a igreja é a igreja. Exatamente. Porque eles acreditam que é um pacto só, é uma aliança só, mas administrado de formas, de diversas maneiras. Entendeu? Eles não fazem essa distinção. Entendeu? É exatamente isso que o Felipe falou. Amém, irmãos? Tranquilo? Alguma dúvida? Então cuidado, hein? Quando chamarem você de pedobatista, você tem que responder. Não. Negativo. Por quê? Porque Israel é Israel, né, irmão? Igreja é igreja, né, irmão? É isso. Tá bom? Se eles são os nossos irmãos, olha. Tá gravando, né? É difícil. Por quê? Essa eu vou lançar só para você levar para casa, pensar. O pedobatismo ataca a justificação somente pela fé. Então pensa nisso. E depois a gente conversa. Amém? Deus abençoe.